Vou fazer essa leitura, Isaías capítulo 9, versos 6 e 7. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Peço para que você fique no seu cantinho aí e faça uma oração silenciosa. Peço que Deus esteja nos abençoando nesse momento. Pai querido, nós te louvamos por este momento, Deus. Como é bom estar na tua casa, como é bom pensar nas coisas do Senhor, ó Deus. Como é bom reconhecer que temos esperança, ó Deus, que temos a paz do Senhor, que temos a vida eterna, Deus. Que o Senhor esteja abençoando cada um de nós, ó Pai, para que possamos pensar espiritualmente, para que possamos sentir, ó Deus, a Tua Palavra falando aos nossos corações nesse momento, ó Deus. Precisamos de Ti, ó Deus, e que o Senhor Deus esteja abençoando cada um de nós aqui nesta hora. Oramos em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, né, irmãos? Quando a gente começa a falar em Natal, já chega no Ano Novo. Mais uma vez, esse tempo muito bom. Eu creio que muitos de nós gostamos dessa época, uma época em que nós podemos nos reunir mais, conversar mais com os nossos familiares, e até mesmo com pessoas que nós não conhecíamos, né? As pessoas ficam mais receptivas nessa época. E nós sempre comentamos que o Natal, ele fica cada vez mais descaracterizado de Natal, né? Quando eu digo descaracterizado de Natal, digo descaracterizado do que representa o Natal, que é o nascimento de Jesus. Basta a gente pensar, né? Se você colocar Natal lá no Google e pesquisar uma imagem, cadê a imagem? Ela está debaixo ali, né? Aquela árvore, né? Vai aparecer árvore de Natal, vai aparecer muitas coisas, mas você não encontra muitas coisas relacionadas ao Natal de verdade, ao Natal de Jesus. Saber que nós estamos nessa época, para nós, é importante, no sentido de nos despertar para essa história maravilhosa de Jesus. Alguém pode pensar, mas os outros estão ouvindo a história. Não sei, viu? Muito pouco se fala sobre Jesus. Se fala rapidamente, né? É só um acessório. Relembrar dessa história. E aí vem aquela questão, né, que eu sempre lembro, que enquanto que tantos símbolos parecem que afastam as pessoas do significado do Natal, esses tantos símbolos nos lembram do Natal. E quando nos lembram do Natal, nos lembram de Jesus. Você está na rua, você vê as luzes de Natal, você lembra de Jesus. Você está no comércio, vê as pessoas andando, você pensa em Jesus, né?
Não adianta. Depois que Jesus entra no nosso coração, Jesus já nasceu no nosso coração, a gente está lembrando dele sempre. Mas somos diferentes dos outros. Enquanto que esse espírito do Natal, entre aspas, acontece apenas nessas semanas, nós temos isso o tempo todo. Ou seja, devemos ter o tempo todo a lembrança de Jesus, a alegria de Jesus. Uma rádio, há muitos anos atrás, o radialista lá disse a seguinte frase: é de novo dezembro, é de novo Natal, de novo nós estamos felizes. Ele foi sincero, né? É de novo dezembro, é de novo Natal, de novo nós estamos felizes. Oh, mas é só agora, né? Então, quantas vezes a gente percebe que, infelizmente, o Natal para muitos não vai mudar muita coisa. É só um tempo de festas, de comer mais, de bebedeiras e depois passa. E logo vem o Carnaval e aí o ano vai correndo, não é? Nós temos essa oportunidade de lembrar de Jesus. Também é a oportunidade de falar de Jesus, né? Mas no momento agora, hoje nós vamos falar mais sobre esse lembrar de Jesus. De lembrar o que Jesus representa para nós, na nossa vida. O que é a nossa expectativa real, né? Não um simples presente, não um simples feriado, mas a nossa expectativa deve ser conhecer mais Jesus, esperar mais de Jesus. Hoje cedo nós falamos, e vamos repetir esses próximos domingos que falaremos sobre o Natal, que podemos resumir a história de Natal em 2 visitas. Então é isso que está ali. Se alguém perguntar para você, fale sobre o Natal em poucas palavras. Eu gostei desta ideia. Ao Natal acontece o seguinte: 2 visitas. Primeiro, Deus visitou a terra. Tem várias passagens, mas nós citamos essa de Mateus 1, 22 e 23, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Ou seja, Deus está conosco. Deus visitou o mundo, Deus visitou a terra, Deus visitou o meu coração, o seu coração. Jesus nasceu no nosso coração. No momento em que Ele nasce, em que Ele vem a essa terra, em que Ele cumpre a promessa de Deus, em que Ele veio a esse mundo, vem o Salvador. A salvação vem, nos visita. Essa história foi concretizada. O menino nasceu em Belém. E Deus está dizendo através disso que nós estamos seguros, estamos salvos. Deus nos visita e nós estamos em paz. Segunda visita, o povo visitou Jesus. Então é uma resposta, à medida em que Deus veio a esse mundo e nos visitou, nós também vamos até Jesus. O ir até Jesus é uma resposta, né? Deus nos visita, Ele nos chama, o visitante nos chama, o visitante nos dá ordem, o visitante nos ensina um caminho e nós seguimos Jesus. No próprio nascimento de Jesus aparece uma visita, a visita dos magos, a visita dos pastores, e como nós lemos hoje cedo, a visita dos magos. Mateus 2,2 diz: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no oriente e viemos para adorá-lo. Viemos para adorá-lo. Essa visita de Jesus, ela é marcante, ela muda a nossa vida. Depois, quem recebe a visita de Jesus não quer deixá-lo embora, né? Como aquele homem que foi curado e falou: eu quero te seguir, aonde o Senhor for eu quero ir também, quero estar com Jesus. Natal significa para nós então 2 visitas. Jesus vem e visita a nossa vida, visitou a terra, visitou o meu coração, e eu sigo para adorá-lo. Essa é a realidade do Natal, a história verdadeira do Natal. Quando nós falamos de realidade do Natal, irmãos, não é muito fácil acreditar na realidade do Natal. Nós não temos nem condição, na nossa mente não consegue caber isso. Como que o Criador de todas as coisas,
veio a esse mundo. De repente ele se torna um bebezinho que não sabe andar, não sabe falar, e depois ele se torna esse homem que prega o Evangelho, que é perseguido, que é morto. Como Deus pôde se encarnar, se humilhar? Mas isso é a realidade, é a verdade que nós temos. Isso é Jesus. E veio no tempo certo. Nós lemos hoje Gálatas capítulo 4, de 1 a 7. Lá fala: vindo porém a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Tudo tem um propósito, né? O tempo de cada coisa, todos os acontecimentos. E no tempo certo, aquele que estava prometido veio a esse mundo para nos salvar. A passagem que nós lemos em Isaías 9, 6 e 7, ela traz um pouquinho sobre essa realidade do que é Jesus para nós. Gosto muito dessa passagem, né? Também, se nós fôssemos resumir um pouquinho sobre o que representa Jesus, o que Jesus trouxe ao mundo, o que Jesus traz à nossa vida, nós poderíamos pensar nessa passagem. A passagem em si de Isaías 9, 6 e 7, ela fala sobre uma profecia em que haveria a restauração do povo. E o que marcaria aquela restauração, o início da restauração, era o nascimento de uma criança. Então aconteceu naquela época o nascimento de uma criança. A partir daquele dia nasceu, e ali será um momento de restauração. Mas é claro que a Bíblia tem essa ideia, né, de ciclos. Ali já era uma pré-figura do dia em que Jesus viria a esse mundo, nasceria, e ele seria esse grande, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, o príncipe da paz. E essas palavras, então, são palavras que nós gostaríamos de pensar um pouquinho nelas. O que representa Jesus para nós? A primeira é conselheiro, mas não só um conselheiro. Aqui fala maravilhoso conselheiro. Maravilhoso conselheiro. Jesus nasceu. E quantas vezes a gente se sente perdido, sem saber como decidir? E nós temos um maravilhoso conselheiro. Nós temos muitos conselheiros, né? Às vezes nós não utilizamos, nós não aproveitamos tantas oportunidades. Tantas pessoas que já passaram por certas dificuldades, já enfrentaram os mesmos problemas que nós estamos enfrentando, e se a gente comunicasse mais, a gente poderia ter mais facilidade em determinadas situações. Hoje até tem uma facilidade aí, né, em relação à própria internet, né? As pessoas estão precisando de alguma coisa, vão lá no tal do Google, até mesmo perguntam para alguém, mesmo à distância, né? Você quer um conselho, você não precisa sentar com a pessoa, olhar para a pessoa. Por um lado é bom, por um lado é ruim. Nós precisaríamos mais ter esse contato, né? Perguntar. Às vezes tem uma pessoa do seu lado que pode te ajudar a resolver aquilo que você acha problema insolúvel, né? Nós perdemos isso. Mas mais do que qualquer outro conselheiro, nós temos Jesus, nosso maravilhoso conselheiro. Ele não é um conselheiro que pode nos dar um mau conselho, que pode nos deixar na mão, deixar-nos desprotegidos. Ele é um maravilhoso conselheiro. E a sequência aqui do texto, eu costumo ligá-la ao maravilhoso conselheiro. Por que Jesus é um maravilhoso conselheiro? Porque Ele é o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Então não há melhor do que um conselheiro que é forte. Não só forte, mas que é Deus. A quem eu devo pedir conselhos? Ao Deus de toda a sabedoria. A palavra de Deus é o nosso conselheiro, né? Deus é o nosso conselheiro, por intermédio da palavra, dos ensinos que nós aprendemos na força desse conselheiro. E quando nós falamos que Ele é o nosso conselheiro, Ele é o Deus forte, Ele é o nosso Deus, Ele é a nossa força, a nossa fortaleza, a nossa rocha firme. Ele é um Deus forte que no momento em que nós não suportamos, não temos força, Ele é a nossa força
em tempo de fraqueza. É um Deus forte que naquele momento em que você não consegue mais caminhar, se for necessário, Ele vai carregar você no colo. Mas principalmente um Deus forte que caminha junto conosco, está ao nosso lado. Muitas pessoas se sentem protegidas, talvez por ter uma tranca forte na porta, quem sabe alguns porque andam armados, né? Não sei se existe isso, alguém que anda armado, deve ter, né? Estou protegido. Nada, né? Nada. Nem sabedoria humana alguma, nem amizade alguma. A Bíblia chega a dizer, né, que se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor está comigo. E isso acontece, né? Irmão desampara a gente, familiar desampara a gente, familiar às vezes dá mau conselho para a gente, mas Deus está sempre ao nosso lado. Maravilhoso conselheiro, Pai da eternidade. Lembra que nós falamos há pouco? Jesus estava presente no dia da criação do mundo. Isso o torna parte da criação, no momento da criação. É o Deus, Pai da eternidade. E quando nós pensamos em alguém que é o Pai da eternidade, nós pensamos em um conselheiro que sabe todos os caminhos. Quando você chega em determinado lugar e você quer conhecer, você vai perguntar para quem? Para quem conhece, para quem está lá há muito tempo, né? Se você vier nessa igreja aqui querer saber alguma coisa da história dessa igreja, você vai perguntar para quem? Não vou chamar de velho, viu? Mas você vai perguntar para a Dona Teresa, para o Obed, para o Saulo, né? Para alguns irmãos que conheceram desde o dia que isso aqui era terra, né? E aí é uma pessoa que pode ajudar, que pode guiar. Já pensou Jesus, Deus, Pai da eternidade, Ele conhece todos os caminhos desde a eternidade, todos os caminhos foram traçados, trilhados por Ele. Deus conhece tudo. Quer melhor conselheiro que esse? É o nosso guia. Por isso Deus, Ele nos alerta e às vezes a gente não acredita, né? Deus fala, não vá por essa direção, esse caminho não é bom. Você fala, Deus, eu estou vendo que é tão bom, é bom demais. Deus fala, não é não. Você vai discutir com Deus. Deus sabe todas as coisas. E nós falamos hoje cedo, às vezes a gente está passando por certa dificuldade e vem uma palavra exatamente certa para aquilo que nós estamos vivenciando, precisando ouvir. Nós precisamos ouvir, praticar. Ele é o nosso Pai da eternidade. Aqui a gente pode pensar também, quando fala de eternidade, não fala só de passado, nem só de presente, nem só de futuro próximo, mas um futuro na eternidade. Deus não só cuida do futuro próximo, mas cuida do nosso futuro mesmo. Eu acho interessante, a gente às vezes é ansioso e preocupado com o futuro próximo, mais do que o futuro eterno, né? Por que será? Porque o futuro próximo está bem mais fácil, né, de você ter uma certa noção de como você vai conseguir solucionar. Às vezes quando eu penso em alguma dificuldade que eu vou enfrentar, eu penso, mas se tudo der errado, ainda vai dar certo, né? Ou seja, volta aquele princípio, né? Fome a gente não vai passar, e assim, uma coisa não dá, mas você faz uma outra. A gente dá um jeitinho, e a gente vê como tem gente dando jeitinho, né? E consegue. Tem gente que tem 10 irmãos. Como que foi isso possível, né? E aí, tudo é possível. E a gente precisa se preocupar mais com a eternidade. Não preocupar de ficar com medo, né? Mas preocupar no sentido de cuidar, de regar, de trabalhar, de
conhecer a respeito dos problemas da eternidade. Não adianta nada a gente ficar sabendo sobre quanto vamos ganhar de aposentadoria, ou se não vamos ganhar aposentadoria, se temos uma casa, se vamos terminar de pagar a casa para morar. E depois, né? E depois? Então Ele é o Pai da eternidade. É um conselheiro que vai nos dar conselho desde agora e para sempre. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Ele é o nosso conselheiro, Ele é aquele que é o Pai da eternidade. E a última palavra, irmãos, quando a gente fala de Natal, sempre lembramos daquele hino: noite de paz, noite de amor. Se a gente tentar imaginar o que foi esse momento, né, irmãos? Porque você vê um bebezinho, já é uma coisa tão bonita, né? Tão calma, de paz. Você vê aquela neném. Você imagina, você está numa cena daquela, José, Maria e Jesus, uma noite de paz. E você conseguir pensar, né, dimensionar que está ali o Deus, o Salvador. Ele é o príncipe da paz. Esse é o Jesus. E esse nascimento, ele não acontece novamente, né? Já aconteceu, Jesus já nasceu, já viveu, já foi crucificado, já morreu, já ressuscitou. Mas esse nascimento de Jesus está assim, irmãos, no nosso coração. Jesus nasce no nosso coração. Nasce a paz. Não há angústia maior que não possa ser vencida por Jesus, pela presença de Jesus. Lembra que diz o Salmo 23? Ele nos faz deitar em pastos verdejantes, leva para as águas de descanso, refrigera a alma. A realidade do Natal, a realidade do Natal, é essa realidade de paz, de descanso na presença de Deus. Jeremias 31, 25 diz: restaurarei o exausto e saciarei o enfraquecido. Essa sensação, né, de renovação é tão boa, não é, irmãos? Você está cansado, às vezes 10 minutos que você dorme, você já acorda outra pessoa depois do almoço. Viu? 10 minutos suficiente, tá, gente? Aqueles que dormem a tarde inteira assim, aí acorda, já escureceu. Não precisa de tudo isso. Para descansar, basta uns 10, 15 minutos. Mas se quiser dormir também, é o seu tempo, né? Não quero ser chato. Eu quero lembrar a questão da renovação. Né? É tão bom isso. Você está com fome, você se alimenta, passa fome. Você se sente já tranquilo, né? Em paz. Às vezes se sente um pouco cheio, né? Diz que não pode falar que está cheio, tem que falar que está satisfeito, né? Feio chegar assim, olha, está cheia, né? Está cheio, está satisfeito, né? Então você às vezes fica muito satisfeito, e aí, mas com o tempo você vai ficando mais tranquilo, né? Sente bem. Esse milagre da renovação acontece na nossa vida em Jesus. Às vezes a gente está angustiado, preocupado. Não leve a sério isso não, vai passar. Pense em Jesus. Deixa um pouquinho de lado as preocupações. Vai procurar outra coisa para fazer. Distrair, né? Aí dá uma volta, né? Vai lá ver se alguém está na esquina, né? E de repente você já sente paz novamente, né? É tão bom. E Deus coloca umas coisas na nossa vida assim, né? E vai mudando, e vai nos alegrando. Isso é Jesus no nosso coração. Por isso nós precisamos firmar, né? Estou desanimado, não vou na igreja. Não, vai dar certo. De repente você vai se animar. Tudo, né? Seguindo em frente, nós vamos fazendo, e essa paz guarda o nosso coração em mente. Nós lemos em Filipenses,
essa paz que excede todo entendimento, guarda o nosso coração e mente. Jesus diz em Mateus 11, 28, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Essa é a paz perfeita. A paz além das circunstâncias. Essa é a paz que nós podemos ter em Jesus. Esse é o nosso desejo, irmãos, que nós tenhamos essa alegria de, nesse tempo que passa tão rápido, né? Podia ter começado mais cedo, comemorar o Natal, lá no começo de novembro, né? Passa tão rápido. Mas aproveite essa oportunidade. Vamos ler mais sobre Jesus, sobre o nascimento de Jesus. Vamos gastar tempo com algumas coisas do Natal, alguns enfeites, algumas comidas, né? Mas vamos dedicar um tempo também precioso, vindo à igreja, cantando os hinos de Natal, pensando em Jesus, aquele que veio para nos dar vida, a paz perfeita. Jesus é um maravilhoso conselheiro, porque Ele é Deus forte, um conselheiro forte, Pai da eternidade, um conselheiro que sabe todos os caminhos, príncipe da paz, um conselheiro que traz conselhos de paz. Como é bom isso, né? Tem gente que vai pedir conselho e sai mais brava ainda, né? Porque a pessoa, eu falei, tá bom, obrigado pelo seu conselho, né? Não, um conselheiro de paz. Você vai até Jesus e Jesus fala para você e te dá paz. Essa é a realidade do Natal, é a realidade de Jesus. Uma alegria que não é só de um momento, não é um presente que você ganha e nem depois nem lembra mais que recebeu, ou que não recebeu, né? Esse é o Natal de Jesus. Vamos orar ao nosso Deus. Mais uma vez, silenciosamente no seu lugar, faça a sua oração. Peça para que Deus te abençoe nesse mês, abençoe nas decisões. Peça para que você possa conhecer mais de Jesus. Deus querido, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, que o Senhor abençoe, ó Deus, cada pessoa aqui, ó Deus, nesse momento, cada irmão, ó Deus. Nós não sabemos como cada um entrou aqui, como cada um foi tocado para estar aqui nesta hora, mas sabemos que o Senhor dirigiu os nossos passos para estarmos aqui nesse momento, para ouvirmos essa mensagem, ó Deus. Ó Pai amado, que possamos receber, que Teu Espírito fale conosco e que a Tua palavra, ó Deus, seja completa, ó Deus. Que Teu Espírito venha tocar nos corações, mudando, ó Deus, esses corações, quebrando, ó Deus, esses corações, quebrantando as nossas vidas, para que possamos crer em Jesus, para que Jesus seja uma realidade nas nossas vidas, ó Deus. Muitas realidades estão aí, ó Deus. Muitas coisas estão dia a dia, ó Deus, diante de nós. E nós vivemos tanto para elas, ó Deus, que às vezes esquecemos desta realidade maior. Uma realidade que não se vê, mas que se crê. Uma realidade que não se desfaz nesse mundo, mas uma realidade eterna, ó Deus. Ó Deus querido, tenha misericórdia de nós, cuide de nós, abençoe-nos, ó Pai, mais esse momento de estudo, de culto, estarmos aqui juntos, ó Deus. Abençoe-nos, ó Deus, é isso que nós te pedimos,
Oramos, ó Deus, agradecidos na certeza de que o Senhor é aquele que cumpre as tuas promessas a cada momento. Oramos em nome de Jesus. Amém.